Começando mais um giro de notícias, exatamente. Eu sou mais a gaita do Jurandir do que aquela sanfona maluca do Rogério, então eu tô de boa. Se querer, você tem que ter um instrumento musical aí, um saxofone pra poder, uma flauta pra poder... Giro de notícias, exatamente, vamos passar pelas notícias do mundo do cinema aí. Inclusive, dá uma dica pra você, segue a gente lá no Instagram do Rapadura, @cinema com Rapadura. Meu irmão, é notícia que não para mais. Algumas a gente traz aqui quando a gente tem, tipo, ao que complementar a mais, né? Porque já tem, se querer, é muita coisa que sai todo dia, viu? É muita coisa, Juras. Esse mundo da cultura pop não para. Não para, inclusive... Vamos começar nosso giro. Olha aí, hein? Inclusive, falando aí do nosso Instagram, @cinema com Rapadura. Segue lá, tá? @cinema com Rapadura no Instagram. Inclusive, o @rapadura ali, da onde vem a notícia, é do nosso Twitter. Então você pode ir no nosso Twitter, que é @rapadura lá. Olha a notícia, hein? Pedro Pascal ganhou $600 mil por episódio de The Last of Us para fazer o Joel. E a Bella Ramsey ganhou, pasmem, $70 mil por episódio para fazer a Ellie. Jura? Foram 9 episódios no total, né? Pasmem entre aspas, né? Porque vamos comparar aqui. Pasmem pela discrepância, entendeu? Nem, a gente entende o motivo, mas... Pois é. Juras, vamos e convenhamos, né? Pedro Pascal foi lead de Mandalorian, série hit da Disney+. Foi co-protagonista de Narcos por 2 temporadas. Sim, esteve em Game of Thrones, né? Tem uma carreira muito grande, né? Exatamente. A Bella Ramsey, ela teve um filme em destaque na Prime Video e teve as participações dela em Game of Thrones. Eu não estou minimizando agora em matéria de Star Power. Uma coisa que a gente, quando vê, a gente fica meio impactado porque a discrepância é muito grande. Basicamente, a Bella Ramsey ganhou pelos 9 episódios o que o Pedro Pascal ganhou em 1. E uma coisa importante de se falar é que se a gente for imaginar como é que funciona Hollywood, sempre foi desse jeito, né? Tipo, o ator iniciante, ele ganha menos do que o ator que já está há muito tempo. Eu sei que há uma discrepância muito grande entre o que homens ganham e o que mulheres ganham, e isso é uma coisa, é um assunto extremamente importante em Hollywood, né? É bastante discutido sobre isso, né, deixar os salários mais iguais, né? Não ser tão discrepante assim. Mas aqui, claramente, você vê, não é nem por importância de personagem. Porque a Bella Ramsey, ela fez uma grande atuação em The Last of Us, né? Claro, ela arrebentou. E jura, segunda temporada, esse gap aí vai ser muito menor, acredite. Vai diminuir, claramente, né? Mas o importante é dizer que o Pedro Pascal é o grande, como você quer falar, o líder, né? O líder das estrelas. E juras, a gente lembra da era de ouro das séries. Da chamada primeira grande era de ouro da televisão. Sim. Em que o elenco de Friends, cada um ganhava $1 milhão por episódio. Até mesmo esse salário do Pedro Pascal, cara, é alto, é maravilhoso, mas já vimos maiores. Mas peraí, né, Siqueira? O sucesso de Friends ali era uma galera na TV aberta e foi um acordo entre todos os 6 integrantes de Friends. E aquilo ali foi uma briga pra conseguir que todo mundo ganhasse o mesmo salário. Isso. Porque a ideia da Warner na época era, inclusive, fazer a diferenciação de salários. Tipo assim, Jennifer Aniston, muito famosa, vai ganhar muito mais do que, sei lá, a Phoebe, né? A Courtney Cox, ela já estava fazendo filmes, né? Pânico e tudo mais, então já estava fazendo diversos trabalhos. Então ia ficar muito desigual os salários ali. Aí decidiram assim, em comum acordo, que todo mundo ia ganhar $1 milhão. Não, você tá dizendo. Esse salário do Pedro Pascal é um salário muito bom, mas a gente já viu coisas em matéria de TV aberta e tal, bem maiores. A gente já viu números mas o que acho que a discussão não é nem sobre o merecimento de ganhar essa grana. Só tô dizendo, olha, os dois ainda são considerados atores de médio... Ele de médio porte, ela iniciante. Ainda não chegaram em A-listers, sabe? Nenhum dos dois chegou em patamar ainda de A-lister. O Pedro Pascal tá galgando os passos, tá chegando lá. A Bella Ramsey com certeza vai chegar lá. Pois é, a Jennifer Lawrence, vou citar um exemplo aqui. Lembra lá em Jogos Vorazes? Ela ganhou $500 mil pra fazer o primeiro Jogos Vorazes. E aí, né, você pensa assim, caraca, $500 mil enquanto, né? Quanto que ela ganhou depois? Depois,
né? Considerando a saga inteira, ela ganhou 52 milhões, juntando a saga inteira. Então, normalmente você começa com um salário menor, essa é padrão em Hollywood. Você começa ganhando um salário menor, funcionando, dando certo a segunda temporada ou as continuações, considerando filmes, o salário é incrementado, ainda mais sabendo que a participação da Bella Ramsey vai ser muito grande nessa segunda temporada, e a do Pedro Pascal provavelmente vai ser mais encurtada se eles seguirem a narrativa que se espera, né, no universo ali. Mas, ainda assim, é um valor meio absurdo, assim, né? Parece que é um tipo de informação que sai pra você dizer assim, caraca, pra gerar, né, a briga. Como assim a Bella Ramsey é que deveria ganhar 600 mil e o Pedro Pascal 70 mil, sabe? Aguardemos a segunda temporada. Quando sair os salários da segunda temporada, bicho, vai ser outro patamar. Exatamente. Ô, Sigas, quer comentar isso daqui? O fim da mídia física do Brasil. Cara, isso daqui tá gerando uma treta, e os comentários aqui estão, ó, a loucura. Juras, aos poucos a gente foi perdendo as majors, os grandes estúdios, em lançamento de mídia física. A única que ainda estava resistindo aqui era a Sony, certo? A penúltima a sair do barco foi a Warner, e agora perdemos a Sony. Cara, ou seja, não tem nenhum grande estúdio de cinema, considerando Paramount, Universal, Disney, Warner, Sony agora, todas as grandes empresas, os grandes estúdios, saíram do Brasil. Não tem mais distribuição de material de Blu-ray e DVD no Brasil, considerando que eles ainda continuam sendo feitos lá fora, né? Isso. Inclusive, a gente teve agora aqueles números lá do Thor, Amor e Trovão, e Thor, Amor e Trovão fez uma vendagem muito razoável. Teremos um vídeo sobre isso, tá? Sobre os números de Love and Thunder, meio que como para entender como é que funciona o gasto e o faturamento de um filme, né? O que ainda temos aqui no Brasil? Temos produtoras independentes, como a Versátil, como a Obras Primas, lançando material de catálogo, não material lançamento. Dói dizer isso, mas é provável que Adão Negro tenha sido o último lançamento hot, quente, saído dos cinemas direto para sua casa, que a gente teve no Brasil e vai ter por um bom tempo. Caraca, mudou a hierarquia mesmo do The Rock, né? Impressionante aí como é que... Cara, é muito triste porque eu brinco, obviamente, né, com o Siqueira, que ainda é um grande colecionador aí, continua comprando esses Blu-rays e tudo mais. Ainda existe venda aqui no Brasil, né? Existem ainda as independentes ainda empresas. se seguram. As independentes ainda se seguram. Mas se segura naquelas, assim, né? Tipo, vamos lançar isso aqui, precisamos de adesão. Aí o público vai lá e compra a quantidade. E é aquela coisa, Juras. Sabe quando você tem um lançamento de um clássico, de um filme antigo e tal? Então eles fazem uma edição super incrementada, botam lá tudo que você possa imaginar de extras e tal, vão atrás de dublagem clássica, mas fazem uma edição bem mais cara, bem mais recheada, mas bem mais cara. Então, o público tá ficando bem mais nichado. Tá sendo realmente para aquele nicho específico. A gente teve agora um lançamento recente, acredite, foi o segundo filme a ser lançado em 4K aqui no Brasil. Vingador do Futuro, lançado pela Obras Primas. Não é lançamento nem de longe, certo? Vingador do Futuro do Schwarzenegger. Eles fizeram uma edição bonitona, fizeram um gift set bonito e tal, mas é para nicho, não é para público em geral. Eu fico pensando, Siqueira, porque a gente vive num universo de streamings e eles dominam 100% do mercado aí, né, de home video, basicamente. Ainda existem diversos colecionadores como você, como o próprio JC, que foi do blog do JC, né, que faz a cobertura do universo de home videos aí, há muitos anos, e foi ele que trouxe essa informação, inclusive, da saída da Sony. E eu fico pensando assim... o que leva eles a cancelarem o lançamento? É a baixa compra? É a baixa adesão? Imagina só, Juras. Vamos voltar 10 anos no tempo. 10 anos atrás você tinha basicamente tudo que era lançado nos cinemas, e a gente tinha também um belo mercado de filmes direto para home video, saía em DVD e Blu-ray. Tudo. Nos últimos anos, com o crescimento do streaming, esse mercado foi erodindo cada vez mais. Não tem mais locadoras, basicamente. As locadoras que a gente tem hoje são basicamente locadoras de bairro que você encontra. São coisas estranhas, são anomalias no meio das cidades. É que a turma não tem nem onde tocar mais, né? Porque e outra, a gente teve a notícia.
A gente teve a notícia recente de que não vai ser mais lançado aqui no Brasil, não vai ser mais fabricado aqui no Brasil, por exemplo, o Xbox Series One, o Series X. Não vai sair mais. Vai sair só o Series S, que não tem tocador leitor de discos. Só PlayStation tem, né? E aí você fala isso, né? Mas peraí, eu vou... Tem Blu-ray pra vender, ou pra alugar em algum lugar, se ainda resistir alguma locadora por aí. Que sempre tem, né? Sempre tem um relato assim, não, no meu bairro ainda tem uma locadorazinha. Mas, no caso aqui, onde tocar se você não tem? Mas no PlayStation. Pô, PlayStation é R$5.000, né? É um negócio inviável, né? Ok, você compra pra jogar videogame. E aí, né... Ou seja, você está afunilando para cada vez mais ficar elitizado o consumo de mídia física, né? Que já não é barato, né? Já não era barato antigamente. Hoje em dia, com a escassez, fica cada vez menos barato, né? O lançamento de Adão Negro, por exemplo, foi R$ 69,90, se não me engano. Agora, se você pegar, por exemplo, o mercado que a gente tem no VOD, a Warner não está lançando o filme com um preço muito diferente no VOD, sabe? Assistir para HBO Max. Sim, é um preço bem semelhante e você não tem a propriedade, né, dele, né? Você basicamente aluga e você perde o aluguel, um exemplo, né? Recente, Júlio. A gente teve o relançamento de Titanic nos cinemas, não tivemos? Sim. Belo relançamento, IMAX e tudo, bonitão. O que foi que a Disney fez? O filme estava disponível no Star Plus. Na época do relançamento dos cinemas, eles tiraram o filme do Star Plus para você só ir nos cinemas. Filme que tá no streaming não é seu. Você não tem controle sobre isso. Você tá lidando com o catálogo que lhe é dado. Exato. Não tem como você colecionar esse filme. Não tem como você ter esse filme no seu acervo. Até mesmo se a gente pegar uma Apple TV, certo? Ou então a Google. Você pode fazer a compra do filme, certo? Mas se você tiver sem internet em casa, não tem como assistir. E a gente viu o que aconteceu com a turma que comprou para PlayStation, né? Um tempo atrás. Eu até fiz esse vídeo com o próprio JC, que a galera, se não for algum país da Europa, que a loja simplesmente saiu do ar e todo mundo que comprou o negócio, acabou-se, meu amigo. Ou seja, o digital, ele não é garantia, né, de que você vai ter. O físico, parece uma correia de véio, né? Correia de véio, isso daí, gente, né? Já passou esse negócio aí. Mas, né, cara, acontece, né? E juro, tu também tem o teu colecionismo, mesmo ilimitado. Sim. Compra LPs, cara. Eu compro LPs, verdade. Eu tenho minha coleção própria aqui. Não é uma coleção absurda e tudo, mas eu tenho minha coleção. E eu tô cada vez mais comprando LPs, assim, específicos. Alguns são novos, né? E alguns são usados, de sebo. Ou seja, tu faz uma curadoria na tua coleção. Você escolhe quais são os títulos, sabe? E... momento idoso, sabe? Eu fiz aniversário recentemente, então talvez eu esteja um pouco desse jeito, um pouco nostálgico, mas eu ainda sinto falta de ir pro locador e conversar com o pessoal, sabe? Encontrar gente, discutir sobre filmes. Existe uma certa nostalgia em relação a isso, e é triste a gente ver uma das últimas experiências sociais que você tinha em relação à sétima arte indo embora. E de vez. Porque sem lançamentos... Sim. Não tem como nenhuma locadora aparecer ou se sustentar. Sim. A Disney aqui, a gente tá vendo aqui vários DVDs aqui, Blu-rays A Disney foi a primeira a cair fora, Juras. Foi a primeira a cair fora porque ela priorizou o Disney Plus, né? Falou assim, olha, o foco agora é o Disney Plus. Se você quiser assistir qualquer um desses conteúdos, você tem que ir pro Disney Plus. Porque pra ela é muito mais interessante, né, Siqueira? Por exemplo, você quer ver Toy Story e você tem lá o Blu-ray, você vê quantas vezes quiser. Pra ela, se você quiser ver o Toy Story, você tem que assinar a mensalidade lá, e aí você acaba continuando, ou seja, você paga muito mais do que o valor. Ainda existe mercado de home video lá nos Estados Unidos. Da Disney ainda existe. Eu peguei recentemente o Pantera Negra lá. Eu tô tentando fazendo o máximo possível pra manter minha coleção do MCU ainda intacta. Por exemplo, você pega no Disney Plus, tem aquela opção de ver no formato IMAX, que não existe no disco, sabe? Até nisso eles estão tentando dar uma sucateada. É algo bizarro, sabe? Pra tu ter uma ideia, um dos filmes nacionais que eu mais gostei nos últimos anos foi A Vida Invisível. Sabe onde foi que eu consegui esse filme em mídia física? Na França! Pois é. E aí, assim, o filme brasileiro não vende no Brasil. Vende lá fora. Então são dessas coisas. É assim que funciona o mercado. A gente sabe que muita coisa impactou, né? Tu falou dos últimos 10 anos. A gente teve o fortalecimento da pirataria mesmo, assim, né? O consumo ilegal de filmes,
muita gente começando a vender esses filmes em pendrives, né? A gente viu em feiras e tudo mais. A própria pirataria mesmo, os sites, né? A forma de você assistir aí sem ter que pagar. Então, cara, muita coisa impactou, mas era de se esperar que um dia iria acontecer isso. Não é o fim da mídia física no mundo, tá, gente? Especificamente no Brasil. Pode ser que alguma coisa mude, que algum desses estúdios volte. A gente sabe que o Bob Iger é o presidente da Disney. Ele é um cara que defende que um filme seja lançado em diversos formatos, porque é uma forma de você conseguir retorno do investimento, né? E você ter lucro, né? E outra, né? Se uma grande voltar, isso pode influenciar. Acho que uma Disney voltando, imagina uma Disney voltando para o Brasil e lançando seus filmes aqui, pode ser que puxe as outras também, né? Cara, a Disney fazendo uma parceria com a Obras Primas ou com a Versátil, que são as que lançam essas edições mais incrementadas, mais bonitas e tal, seria um tremendo push no mercado. Seria isso aqui é legal, né, Siqueira? Porque aí você estaria valorizando o colecionador, porque quem compra essas edições especiais são colecionadores, né? Para lançar Blu-ray ou DVD, Blu-ray especificamente, sem nenhum extra, só uma capa fuleira, só para lançar, como estava acontecendo diversas vezes. Nossa, o do Adão Negro, juras? Eu vi a capa do Adão Negro, eu pensei, isso aqui foi autorado, isso aqui foi... Levaram uma Xerox, tava horrível a capa, horrível, horrorosa. Mas é isso, gente. A mídia física no Brasil padece cada vez mais. Sicas, olha a novidade aí, hein? As filmagens de Coringa 2 foram encerradas e o Todd Phillips liberou imagens da Lady Gaga como Arlequina, Harley Quinn. Basicamente aqui a Lady Gaga foi pro Lollapalooza e voltou, né? Essa aqui é o retorno dela no metrô. Pegou chuva, né? Pulou a noite toda e a maquiagem deu uma derretida ali, ó. Tá cansada, né? Não cansada por conta do festival, cansada por conta da caminhada lá de Interlagos até o trem. Cara, a gente viu diversos aqui, diversas fotos, porque muitas das filmagens de Coringa 2, né? Joker 2, foram externas e em lugares verdadeiros, né? Então a galera tava lá morando, simplesmente filmando as coisas, tirando foto de tudo, né? A gente já sabe que vai ter uma cena da Arlequina, da Lady Gaga lá nas escadarias, lá onde rolou aquela dança icônica lá do primeiro Coringa. Tem aqui, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, que foi até uma postagem que até rendeu bastante aqui, deixa eu ver se... Acho que é essa daqui. Não é essa aqui, essa aqui é outra, ó. Outra que ela apareceu ali, ó. Nas escadas, aí, ó. Eu sei. Aqui é na escada, mas tem uma específica, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, essa aqui é ela, o Joaquin Phoenix. Inclusive, muito parecido com as fotos que a gente viu ali. Tá aqui a escada, ó. Eita, Lady Gaga, olha. Cara, teria sido mais inteligente por parte da Warner ter lançado essa foto oficial. Maneiro, né? Subir escada, eu acho que endoida qualquer um. Já pensou ter que subir isso aí todo dia, rapaz? Qualquer um endoida. Sim. Agora, eu vou te dizer uma coisa, teria sido mais inteligente por parte da Warner ter lançado essa foto oficial antes de terem começado as externas. Porque, tipo, saiu a foto oficial e o pessoal, sim, a gente já viu isso, tem mais de já vimos, semanas. né? Essa foto aqui, pelo menos, é mais inédita, né? Mas não quer dizer muito também, né? Mas é um negócio do Todd Phillips, né? O Todd Phillips tem essa vibe de querer lançar essas fotos mais artísticas, né? Uma pegada um pouco diferente e tudo. Até mas porque o Coringa a gente já conhece, né? A gente já viu ele do filme anterior. Ele tá basicamente com o mesmo figurino ali, se pensar, né? Agora o pessoal fica pensando, mas já acabaram as filmagens, mas o filme só não sai no meio, depois, não, no segundo semestre do ano que vem? Sim, gente, existe uma coisa chamada pós-produção que demora pra caramba, e as filmagens estão acontecendo desde o final do ano passado. Então, a gente já tá em abril. As filmagens demoraram cerca de 4 meses e pouco, mais ou menos. De fotografia filmou principal. Pra caramba, né? Filmaram pra caramba. Filmaram bastante aí. Expectativa alta, hein, Siqueira? Esse filme parece ser bem interessante. É o selo Black Joker Label 2. da DC, né? O selo alternativo da DC. É o selo Elseworlds. Né? Selo Elseworlds. Será que a gente vai ter uma logozinha diferente? Acho DC que teremos uma logozinha diferente. Talvez um pouco mais sombria, um pouco mais destacada. Estreia em outubro de 2024. Pois é. Ou seja, a gente tem 1 ano e meio até o lançamento do filme. Sim. Vai ser uma tremenda pós-produção. E outra coisa, eu tenho certeza que a Warner vai querer lançar esse filme em Cannes no ano que vem. Tenho certeza. Circuito de festivais, esse filme vai fazer tudo.
Olha aí, hein? Game of Thrones pode ganhar um novo derivado com o sucesso de A Casa do Dragão, que pegou todo mundo agindo de supetão, todo mundo... Cara, vem dizer não, tá? Você que tá assistindo aí, diz assim, eu acreditava no sucesso de A Casa do Dragão desde o anúncio. Depois do final de Game of Thrones, todo mundo ficou meio com o pé atrás, né? Pô, vamos fazer aí uma série de Game of Thrones, né? Os caras até perderam o emprego de Star Wars por conta daquele final de Game of Thrones. Exatamente. E aí, será que vai funcionar? Funcionou. É muito boa, né? A Casa do Dragão é uma série muito, muito boa. Até porque agora são outros caras cuidando da série. Já ajuda. Outras pessoas, né, cuidando desse rolê todo aí. E aí a HBO / Warner aqui, no caso, decidiram assim, cara, peraí, né? Mina de ouro, né? Se existia uma possível ameaça de Game of Thrones não ser mais interessante para as pessoas, acabou-se. Acabou-se, vai ter que, né? Temos rumores. Tudo até o dia 12 é rumor, certo? Mas os rumores são tão gostosos de ouvir, né? Temos rumores de que o formato de lançamento vai ser um pouco diferente. Que a gente vai ter um filme, inicialmente, e depois uma série. Isso é muito... Cara, fiquei interessado aqui, um derivado sobre Aegon, o Conquistador. Na verdade, a conquista dos Targaryen assim, em Westeros, né? Já pensou, Juras? Pensa comigo. Já pensou um filme sobre a queda de Valíria e a série do Aegon? Seria interessantíssimo. A trama seria ambientada 300 anos antes da série original e contaria a história de Aegon I, como ele se tornou, né, o primeiro a se sentar no trono de ferro após usar um exército e 3 dragões para conquistar os 6 dos 7 reinos de Westeros, com exceção de Dorne. Caraca, será, hein, Cicas? Nossa Senhora. Game of Thrones voltou de volta, né? Voltou de volta, não, né? Game of Thrones está de volta com muita força. Eu acredito que pode ser que isso reverbere bastante. E eu acredito na possibilidade real de acontecer. Cara, a HBO Max aqui, né? O David Zaslav fala assim: opa, tá funcionando! Vamos nessa, meu filho. Vamos produzir. Faz. Né? É isso. A atriz que faz a Kimberly de Power Rangers original aí, rebate rumores sobre a ausência na reunião, né? Porque vai sair o filme aí, né, na Netflix, 30 anos de Power Rangers. Cara, não é exatamente um filme, certo? Vai ser um episódio especial de mais ou menos de um pouquinho menos de 1 hora de duração. E o que ela disse? Olha, estão dizendo por aí que eu não voltei por conta de dinheiro. Não foi por isso. Talvez eu não tenha querido voltar porque eu não quero usar um colante aos 50 anos de idade. Ela disse exatamente isso. Por favor, parem de dizer que não participei da reunião por causa de dinheiro. Simplesmente não é verdade. Talvez eu simplesmente não quisesse usar um colã nos auge dos meus 50 anos. Ou talvez não quisesse passar um mês na Nova Zelândia. Porque onde filmam Power Rangers agora é na Nova Zelândia. A gente tem, as filmagens do especial foram antes da morte do Jason David Frank. Certo? Que também não tinha topado, né? Ele não tinha topado participar, né? Não só não topou, como ele tinha realmente uma brigazinha com a Hasbro, que é a atual detentora dos direitos de Power Rangers, que é a produtora. Então, ele não topou voltar. O especial provavelmente vai fazer alguma homenagem a ele, vai ter alguma homenagem ao personagem, mas a Amy Jo Johnson, ela não rompeu nem com a marca, nem com a Hasbro. Tanto é que ela vai ser agora co-roteirista de uma das séries de HQ dos Power Rangers, lançadas pela Boom Studios, que, aliás, as HQs são ótimas. Será que não houve a falta de graninha, não, aí? Cara, a Amy Jo Johnson, ela é diretora, ela inclusive dirigiu ano passado, na segunda temporada, um dos episódios de Superman Lois. Ela é cantora, ela vai para essas convenções e tal. Me diz uma coisa, se tu tivesse a opção de não precisar ir pra Nova Zelândia, colocar um colã pra participar de filmagens, sendo que você tem seu dinheirinho, você tem teus trabalhos em casa, tu não ia preferir, não? Se valesse a pena financeiramente, iria. Então ela dizer que não é por grana, não sei o quê, é meio migué, né? Se for assim, tudo é por grana. Se oferecessem 20 milhões, ela iria. Tô colocando aqui um número completamente absurdo. Mas pelos valores que ela recebe, que são pagos atualmente para esse tipo de trabalho, ela deve ter pesado, olha, eu quero ir pra Nova Zelândia. Não valer a pena. Sabe? Cara, opção dela. Eu gosto da Catherine Sutherland, que é a Cat, a segunda Ranger Rosa. Vai ser interessante a participação da Cat, até porque
no lore de Power Rangers, ela é a esposa do Tommy agora. Então pode dar até uma explicação pelo fato de ele não estar participando dessa nova aventura. Ficou em casa cuidando do filho, uma coisa do tipo, sabe? Do ponto de vista de roteiro, faz mais sentido a Cat estar participando dessa aventura de reunião. Até porque, vamos pegar todo mundo pessoas de várias gerações das 3 temporadas de Mighty Morphin Power Rangers e Power Rangers original. Uhum. Em matéria de roteiro, faz sentido. Seria ótimo ter a Amy Jo Johnson. Até porque, de uma forma ou de outra, ela participou de todos os filmes de Power Rangers. Sim. Ela estava no primeiro filme, ela fez uma participação no segundo filme, no Turbo Power Rangers 2, e fez uma ponta junto do Jason David Frank no Power Rangers Reboot, que aliás está fazendo um sucesso danado agora na Netflix, agora que entrou no catálogo. Então, é uma pena ela não estar participando dessa reunião, mas eu acho que os roteiristas vão conseguir contornar essa não participação dela e podem até fazer desses irmãos uma limonada em matéria de roteiro. Jennifer Aniston acredita que novas gerações vão achar Friends ofensiva. Jennifer Aniston, uma coisa pra você. Na época, tinha gente que achava ofensivo, tá? Assisti Friends por boa parte da minha vida, sempre gostei de Friends, sempre achei engraçado e tudo, mas tinha algumas piadas que realmente ficaram datadas, né? É uma série dos anos 90 ali, e ficaram bem a falta de datadas. diversidade no elenco, cara, é um dos pontos. gritante. É um dos pontos mais destacados aqui, né? Uhum. Ela falou o seguinte: agora é um pouco complicado porque você tem que ter muito cuidado com o que brincar e o que torna muito difícil para os comediantes, porque a beleza da comédia é que nós tiramos sarro de nós mesmos, tiramos sarros da vida. Antigamente você podia brincar sobre alguém intolerante e rir disso. Isso era histérico. E também era sobre educar as pessoas sobre como os intolerantes eram ridículos. Agora não temos permissão para fazer isso. Há toda uma geração de pessoas, crianças, que agora estão voltando aos episódios de Friends e consideram ofensivos. Houve coisas que nunca foram intencionais e outras, bem, deveríamos ter pensado nisso. Não acho que houve uma sensibilidade como há agora. Esse é um ponto, essa autocrítica bem interessante que ela fez aqui, né, com Friends, né? E juras, Friends é um produto dos anos 90, sabe? Chegou ainda um pouquinho nos anos 2000, mas Friends é essencialmente um produto anos 90, uma série anos 90. E Sim. também um retrato daquela época. Eu não acho que chegue ao ponto de, por exemplo, você ter que colocar um aviso no começo de cada episódio de Friends dizendo que essas histórias retratam aquela época. Eu acho que isso é bem claro. É que é diferente, né, se querer. Por exemplo, você vê Seinfeld são pessoas realmente escrotas, né? Eles já dizem isso. E a graça da série é que eles são realmente pessoas ruins. Isso, né? É como eles divulgam a série, né? Pessoas com comportamentos bizarros e tudo mais, etc. Uhum. Em Friends, não. Em Friends aconteciam alguns comportamentos, alguns machistas, né? Alguns bem sexistas. E existia uma certa romantização daquilo, né? E isso porque é bastante discutido sobre isso, né? Eles eram protagonistas e eram vistos como os bons moços, sabe? A galera gente boa, sabe? A galera good vibes. É diferente, por exemplo, de How I Met Your Mother, que você vê que os efeitos dos personagens são bem exacerbados pra você notar, cara, essas pessoas não são perfeitas, longe disso. Exatamente. E estamos brincando com os defeitos delas. Em Friends, não existia isso. Sabe? Você tinha... Você viu o Barney no How I Met Your Mother, você sabia que ele era escroto mesmo, né? Uhum. Sabe, né? Esse cara é escroto pra caralho, é machista, não sei o quê. E ele era esse personagem, né? Os arcos dos personagens eram feitos em cima desses defeitos deles. O Ross, por exemplo, ele é um personagem que tem diversos comportamentos machistas e você simplesmente assim, cara, mas o Ross é legal, o Ross é o pai legal e tudo, ele é o cara apaixonado pela Rachel. Ele é a Rachel, não sei, sabe? Sempre houve uma passada de pano, assim. A gente sabe que são personagens, né? Personagens não são pessoas de verdade, porém foram escritos para serem daquele jeito. E aí muita gente decide, né? Você diz assim, mas peraí, mas é só uma série. Sim, mas a série impacta na vida real. Porque a gente vê comportamento sendo, né, aparecendo e você repetindo, as pessoas acham que isso é normal, né? Um arco que com certeza hoje em dia teria que ser muito retrabalhado seria toda a questão do pai do Chandler, que é uma mulher trans. Sim. Toda aquela questão, todos os traumas do Chandler,
em relação às questões de família dele, teriam que ser totalmente retrabalhadas e colocadas num prisma diferente. Se fosse trabalhado hoje, por exemplo. Sim. É uma série que realmente ficou... Ela é um retrato da sua época. Se você assistir dessa forma, entendendo o período que ele passou, você realmente consegue não aceitar, mas saber. É fruto dos anos 90. Viram a camada a mais da piada, sabe? O fato de que, sim, cara, era muito... Os anos 90 eram muito bizarros. Era muito bizarro anos 90, né? Caraca, era isso daí, né? E realmente é um negócio a se pensar mesmo. Muitos filmes, muitas séries passam por isso, tá? A gente adora falar muito do John Hughes, por exemplo, né? Um grande diretor, um grande roteirista. Tem diversos filmes dele que não passariam hoje em dia, sabe? Garota Rosa Choque é um filme, nossa senhora, é extremamente problemático. O próprio Clube dos Cinco, a gente sabe que são personagens problemáticos, sabe? Que são 5 personagens que eles... 6 se a gente contar o professor, porque também é tão maluco quanto eles. O próprio professor, exatamente. Então são dilemas de uma certa forma questionáveis, mas é porque a sociedade também evolui, né, gente? É um filme dos anos 80, pega aí 40 anos depois, cara, aconteceu muita coisa, a gente passou por muitas situações, né? Olha, tiveram algumas notícias nos últimos meses de, por exemplo, o pessoal que publica os livros do Ian Fleming, querendo modificar algumas coisas dos livros do James Bond. Eu sou completamente contra isso. Sabe o que eu sou a favor? Você colocar um pós-fácil, um prefácio, mostrando, olha, era um comportamento, o personagem foi escrito desse modo, eram comportamentos da época, isso aqui reflete comportamentos da época, o próprio personagem evoluiu com o passar dos anos, etc, etc. Não você modificar a obra que foi lançada naquela época. Eu sou muito mais esclarecer o público sobre, olha, eram comportamentos diferentes do que tentar colocar varrer tudo pra debaixo do tapete, sabe? A própria Jennifer Aniston vir dar uma entrevista dessa, ela é até um certo ponto interessante, né? Um reconhecimento de quem fez parte do casting lá e saber que os tempos são outros, determinadas coisas que na época era piada e achava que, não, era tudo brincadeira, gente, ninguém ficava ofendido, não. Sim, ficava ofendido, sim. Essa é uma desculpa que o Renato Aragão por muito tempo usou, né? Quando anos depois as pessoas começaram a rever os Trapalhões e viram assim... Cara, tem muita piada aqui de mau gosto, né? Piada racista, piada homofóbica. E esses, não, mas era tudo brincadeira, ninguém levava isso a sério. Levava sim, né? Porque você não, né? A época das escolas era tudo piada que levava para as escolas e era repetido, né? Ad eterno. Era normalizado, né? Então, essas piadas eram normalizadas, entravam no vernáculo popular e ficavam normalizadas, viravam parte dos nossos jargões. Entendendo que é um produto da época, né? Eu acho que esse discurso é bem mais interessante, né? Não, é um produto que foi feito naquela época, realmente tem coisas que não são muito legais, mas ainda é um produto. A gente não tá falando pra você deixar de gostar de Friends, nem nada disso não, saca? Mas... E eu aposto que tem muito pai assistindo Friends junto dos filhos, sabe? Muita mãe assistindo Friends junto dos filhos. E dizendo, olha, a gente tinha esse tipo de humor e, como eu falei, viram uma nova camada na piada, porque você tem a molecada rindo de quão bizarro eram esses comportamentos naquela época. Exatamente. Siga, fechamos aí nosso giro de muitas notícias aí, boas discussões, vários papos sobre o mundo do cinema, streaming. Gosta desse papo aí, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui, a gente volta. Inclusive, segue lá, @Cinema com Rapadura no Instagram, o primeiro link da descrição aqui, para você acompanhar as novidades todos os dias do mundo do cinema. Se quer, vamos jogar um like, nem nas antigas? Se você gostou desse vídeo, joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau!